Você que está em casa, adorar o nome do Senhor, agradecer o nome dele, por o Senhor estar neste lugar. Oh, aleluia. Louvado seja o santo nome de Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Assim que você quiser aí, pode ir. Boa noite a todos e a paz do Senhor. Estamos mais uma vez diretamente da Assembleia de Deus, Manancial Ágape, uma igreja que cuida de você. Nesta feita, estamos aqui na companhia do nosso irmão Thalisson, que vai estar cooperando conosco também nessa escola bíblica. Irmão Thalisson. Amém, queridos pais do Senhor Jesus, estou muito feliz pelo convite e creio que vamos evoluir bastante na aula de hoje. Peço que vocês acompanhem com a gente até o final e, se puder, também compartilhe com os demais irmãos aquilo que você tem aprendido mais sobre Jesus. Amém? Queridos, nós estamos mais uma vez nesse formato aí, atendendo o decreto estadual e municipal devido à pandemia, e nós temos que ministrar essa aula aqui de escola bíblica online, para que você de casa possa ter a sua vida edificada. E na lição de hoje, a lição de número 5, nós vamos tratar sobre o seguinte tema: fruto do Espírito, o eu crucificado. Para você que não tem a lição, nós vamos dar a referência aqui da leitura bíblica em classe, você acompanha aí com a sua Bíblia. Mas o texto áureo se encontra em Romanos capítulo 15, verso 13, que diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática diz o seguinte: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, se você não tem a lição, acompanha aí com a tua Bíblia. A leitura bíblica está em Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 26, que diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não existe lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, queridos, na lição de hoje nós vamos tratar desse tema bastante importante para as nossas vidas, que é o fruto do Espírito. E aí nós fizemos aqui um apanhado de um material muito legal, para a gente poder passar para vocês e termos a nossa vida edificada. Então, o que não se pode admitir, por exemplo, é que uma pessoa que está seguindo a Cristo, só porque ela se converteu, mas o que é preciso entender
e a gente poder observar na vida daquele que serve a Cristo, que aceitou Jesus, é se o fruto do Espírito está se desenvolvendo na vida daquela pessoa. Porque mesmo o homem tendo um Espírito, a gente sabe, por exemplo, né, a gente vai tocar um pouco aqui, que o homem ele é tricotômico, não é? É corpo, alma e espírito, como está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, o mesmo homem tendo o Espírito, né, que é o centro da vida humana, e uma das funções é a consciência do Espírito, está lá em Romanos 2, verso 15 e 16, diz o seguinte, esse Espírito ele luta para vencer, esse Espírito luta para vencer, mas a sua alma está dominada pela natureza pecaminosa, de modo que seu Espírito luta, mas acaba perdendo. Por quê? Porque não está vitalizado pelo Espírito Santo de Deus. O homem regenerado não. O homem regenerado ele passa a ter a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida, né? Ele pode manter seu corpo para a glória de Deus, né? Nosso corpo só depende, né? Só pende para o mal quando estamos dominados pelo poder da natureza pecaminosa. Então, o cristão ele não pode, aliás, ele não deve andar na carne, né? Antes ele crucifica sua carne com paixões e desejos para poder andar em espírito. Os que estão no poder da carne estão sujeitos ao pecado. Mas o que nós vamos aprender hoje é justamente a crucificação do nosso eu, para que a gente possa andar na dependência do Espírito, cumprindo assim a vontade de Deus. O que nós precisamos entender, antes de entrar no primeiro tópico aqui da lição, o irmão Thaleson vai explicar aqui para a gente. Irmão Thaleson, o que é que nós precisamos entender nessa noite, antes de adentrarmos no primeiro tópico? Bom, pastor, precisamos entender que a vontade de Deus é que sejamos cristãos frutíferos, isto é, que manifestemos as virtudes de Cristo diariamente. E isso só é possível com a presença e o domínio do Espírito Santo em nossas vidas. A gente vai ver isso lá no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Também é importante a gente aprender, no dia de hoje, que há na Bíblia leis contra muitas coisas, porém não há nenhuma contra o fruto do Espírito e a sua abundância na vida do crente, que também a gente vai encontrar isso lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Outra coisa, o fruto do Espírito é a obra espontânea do Espírito Santo dentro de nós, ou melhor, é o crescimento gradual da vida e natureza de Jesus Cristo em nossa vida. Outra coisa também é que quem anda em Espírito não cumpre os desejos da carne, muito pelo contrário, o seu principal anelo, ou seja, desejo, é viver como Jesus, agir como Ele e refletir o seu caráter, pastor. Está vendo aí, pessoal? Tudo isso aí é antes do primeiro tópico, né? O que nós precisamos entender. Agora eu pergunto ao irmão Thaleson. Irmão Thaleson, o que é que nós vamos aprender na aula de hoje, nessa lição de número 5? Um apanhado geral assim da aula, o que é que nós vamos aprender? Uma das primeiras coisas é que o apóstolo Paulo mostra o conflito interior que existe dentro de cada um de nós. A gente vai encontrar isso no livro de Romanos, capítulo 7, a partir do 15 ao 19. A gente vai estar lendo aqui também, no decorrer da lição. Outra coisa que a gente vai aprender é que existe uma diferença visível entre os incrédulos, entre os crentes incrédulos, na verdade, os incrédulos e os crentes em Jesus. Há uma diferença entre os incrédulos e os crentes em Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Outra coisa, quem tem o Espírito de Cristo, este pertence a Ele. Isso é importante, a gente ter essa convicção no nosso coração. E também está lá em Romanos 8, versículo 8 e 9. A gente vamos aprender também que os cristãos que estão em Cristo se renovam a cada dia no seu interior. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Mais uma das coisas que a gente vai aprender, o Senhor Jesus vive naquele que está crucificado com Ele. Gálatas, capítulo 2, 20. E uma das outras coisas que a gente também vai aprender é que a carne deve ser subjugada pelo Espírito Santo. Colossenses 3, versículo 5. Está vendo aí, pessoal? Vocês aproveitam aí e vão notando aí toda a referência que a gente está, né, repassando aí para vocês, porque é importante que você acompanhe a lição, né, a escola bíblica, mas que você note as referências para você ver lá na Bíblia realmente, né,
Nós devemos ser crentes como os cristãos de Bereia, que Paulo, era o apóstolo Paulo pregando e eles conferindo, para saber se verdadeiramente era aquilo, não por desconfiança, mas para ter uma certeza de que estavam sendo instruídos na verdade. Se a Bíblia fala, por exemplo, eles estavam mais ou menos assim, se a Bíblia falou, então verdadeiramente é Deus que está falando conosco. Então a nossa introdução diz o seguinte: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito e a função do fruto do Espírito. Então, mais ou menos, vamos fazer aqui um resumo de toda a lição. Nós vamos entender hoje o conflito que existe dentro de cada um de nós, o que Paulo sofreu na pele, essa briga, a leitura bíblica diz que se opõe a carne e o Espírito, então existe uma luta. Então, o que você mais alimentar é o que vai vencer. Então, por isso é muito importante a gente aprender a desenvolver o fruto do Espírito. O tópico 1 diz o seguinte: o fruto do Espírito na vida do crente. E aí ele vai dar uma definição aqui, que o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então, preste atenção. Deixa eu pegar aqui o meu esboço aqui para a gente entender isso direitinho. Olha só, o crente novo convertido, ele é transformado e começa um processo chamado amadurecimento espiritual. Isso é necessário na vida de qualquer cristão, a não ser que ele não queira. Certo? Porém, o amadurecimento espiritual só será possível à medida que buscamos a Deus em oração, leitura da sua palavra e jejum. Outra coisa importante que nós vamos ressaltar aqui: Paulo está falando do fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito. É um fruto com 9 virtudes, certo? Para que nós possamos entender melhor, essas 9 virtudes são como que 9 gomos, uma laranja com 9 gomos, e aí quando você olha para cada gomo daquele, os 9 vão formar justamente as 9 virtudes do Espírito Santo. Então assim, quem é cheio do Espírito Santo deve desejar o fruto do Espírito na mesma intensidade, por exemplo, que deseja os dons espirituais. Os dons são sinais poderosos para evangelização e edificação da igreja. E já o fruto não. O fruto é o testemunho, de uma natureza purificada em meio a uma geração corrompida. O fruto do Espírito revela o crente vive sobre o domínio do Espírito Santo. Então, se eu sou um crente, que vivo sobre o domínio do Espírito Santo, isso vai ser revelado em mim através do fruto, através das virtudes que esse fruto proporciona, E por que, pastor, eu devo viver sobre o domínio do Espírito Santo? Vamos dizer assim, porque para você vencer a carne, para que eu vença a carne, é preciso andar no Espírito. E só anda no Espírito quem vive sobre o domínio do Espírito Santo, manifestando assim o fruto do próprio Espírito. E só existe um jeito de você vencer a carne, ou seja, crucificar essa carne, é através do fruto do Espírito. Pastor, eu também queria perguntar ao senhor, quais são os 3 maiores inimigos do homem? Bom, os 3 maiores inimigos do homem, nota aí as referências, viu? Para você estudar aí e ficar afiado. Você tem que sair dessa aula aqui afiado. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Qualquer dúvida, já que nós estamos online, qualquer dúvida, manda lá no nosso zap. Ou um ou outro vai responder uma hora ou outra. Assim que a gente tiver um tempo, a gente responde. Marca aí na tua lição, se teve uma dúvida, manda para a gente que a gente responde. Vamos lá. Os 3 maiores inimigos do homem. O primeiro inimigo do homem é a carne. Não brinque, viu? Aonde eu for, isso aqui é carne. Ela está entre os 3 maiores inimigos do homem. E não é que nós vamos encontrar isso. Gálatas capítulo 5, verso 24. E Romanos capítulo 7, verso 24. Qual é o segundo maior inimigo do homem? O diabo. Tiago capítulo 4, verso 7. E o terceiro maior inimigo do homem? O mundo. Por isso que 1 João 2,6 e 1 João 2,15 diz que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Agora, pasmem vocês ou não, dos 3 maiores inimigos do homem, a carne, o diabo e o mundo, sabe qual é o maior deles? A nossa carne.
É por isso que Paulo disse assim, ó, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo estava dizendo mais ou menos o seguinte, dentro daquele contexto: a minha natureza carnal morreu, mas ela está presa a mim, e para onde eu vou, eu arrasto essa natureza carnal. Amém? Então aí fica a definição, né, do que são aí os 3 maiores inimigos do homem. E aí nós vamos para a nossa lição aqui, o subtópico 3, entender o que é isso aqui, ó, andar no Espírito, né? Andar no Espírito. Diz o seguinte: o apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes, né? A esse estilo de vida dos crentes. Então diz assim: ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Então o que é andar no Espírito? É você conseguir vencer, certo? Esses impulsos e esses desejos carnais. E diga-se de passagem, que isso vem na mente, no coração de cada um de nós. Ele vai de porteiro a pastor. Todo mundo enfrenta isso aqui, porque o apóstolo Paulo também enfrentou. Então por isso que a Bíblia manda a gente andar em Espírito. Mas deixa eu dar a definição para você o que é andar em Espírito. Andar em Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade, como está escrito em Colossenses capítulo 1, verso 10. Deixa eu ler para você. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Olha só, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, andar no Espírito não é só isso não. E aí o nosso irmão Thales vai dizer aí para vocês agora, com a referência bíblica, o que significa também andar no Espírito. Irmão Thales. Andar em Espírito também é andar e agradar a Deus. Vai estar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. É andar em amor, Efésios 5, 2. É andar como filhos da luz, Efésios 5, versículo 8. É andar nele, Colossenses 2, versículo 6. E o apóstolo Pedro nos ensina a andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, que vai estar lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 também. Pastor. Amém. Está vendo aí? O quanto é importante você participar da escola bíblica, o quanto é importante você fazer uso, né, notar as referências que são ministradas. Eu costumo dizer na sala dos homens que eu era um aluno de escola bíblica muito chato, eu perguntava muito, entendeu? Todo mundo podia saber da resposta, se eu não soubesse, eu queria a resposta. Então, você deve ser também um aluno assim, porque aluno manancial é aluno que tem aprendizado de verdade, a palavra é ministrada com a pureza e genuína como Jesus deixou. Então, você não pode ficar com dúvida. Mais uma vez, tem dúvida? Manda lá no WhatsApp da gente que a gente responde, certo? Pastor, também em relação a andar em Espírito, às vezes a gente fica com dúvida, né? Como eu vou andar no Espírito? Como eu vou conseguir frutificar, gerar esse fruto do Espírito dentro de mim? Mas tudo isso vem de um relacionamento, né, pastor? Isso vem de uma comunhão com Deus, e isso vai ser gerado dentro de você através do Espírito Santo. Então, como você vai andar em Espírito? Primeiro, você precisa viver no Espírito. A sua vida precisa, evidenciar, você precisa crer e ter essa convicção de que o Espírito Santo está em você. Quando a gente tem essa convicção, a gente já acorda diferente. A gente não acorda e já vai mexer em alguma coisa. A gente já acorda e já vai dar bom dia para o Espírito Santo. E daí vem de um relacionamento. É como se ele realmente está, mas a gente imaginando ele do nosso lado. E ele não só está do nosso lado, mas também está dentro de nós. É verdade. Muito bem lembrado aí pelo irmão Thales. Então, essa questão de viver no Espírito é uma questão muito séria, porque está falando de um testemunho de vida. As pessoas vão ver ou não isso em você. Então, por exemplo, se eu pego lá uma das virtudes do fruto do Espírito, temperança, que outra versão diz domínio próprio. Já pensou? Você conversar com um irmão e com uma irmã, e que quando ele é submetido a uma pressão, não é? Ele é descontrolado, ela é descontrolada, né? Parece um louco, uma louca. Então, isso evidencia que a pessoa não tem a vida controlada pelo Espírito Santo, não é? Ou então, está faltando nele ou nela desenvolver uma das virtudes do fruto, não é? Porque, como eu disse a você, são 9 virtudes, e aí a gente tem que aprender a desenvolver
cada virtude dessa, por exemplo, fé, mansidão. Jesus disse que os mansos herdarão o reino dos céus. Então, se você, eu tinha um temperamento muito forte, eu era terrível, era muito difícil, uma pessoa muito difícil, mas é aquela questão, como o irmão Thales falou, você tem que viver na dependência do Espírito. Ou seja, você tem que baixar o nariz, se quebrantar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu sou a pessoa mais difícil que eu conheço, mas eu preciso do fruto do Espírito, eu preciso que essas virtudes sejam manifestas, desenvolvam dentro do meu ser. E aí as pessoas vão ver que você era aquele camarada que não tinha um autocontrole, que não tinha um temperamento legal. E aí hoje em dia, por mais que você seja uma pessoa que não engula toda coisa de toda forma, mas você sabe se controlar, você tem o domínio próprio, que é uma das virtudes do Espírito Santo. Amém? Encerramos aqui o tópico 1 da nossa lição. Então nós vamos entrar agora no tópico 2. E o tópico 2 diz o seguinte: nós devemos aprender a diferença e a relação entre fruto do Espírito e dons do Espírito. Preste atenção. Dons do Espírito são poder, para a evangelização e edificação da igreja. Fruto do Espírito é o testemunho poderoso de quem tem uma natureza transformada, purificada em meio a uma geração corrompida. Então, numa linguagem bem jovial, é aquele jovem, aquela jovem, aquele irmão, aquela irmã, que ele é diferenciado. Aonde ele chega, aonde ela chega, irmão Thales, as pessoas veem uma diferença na gente. Por quê? Porque nós temos essa questão de ter os dons do Espírito, mas também ter o fruto do Espírito na nossa vida. Então, a grande diferença é essa aí que ele fala, no subtópico 2. Então, ainda diz mais aqui na lição, que a primeira e maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexo do amor. Porque o fruto do Espírito, quando vai apresentar as 9 virtudes, por exemplo, a primeira virtude que apresenta é o amor. Porque se você não amar, você não consegue ser uma pessoa que tem domínio próprio. Se você não ama, você não consegue ter fé. Se você não ama, você não consegue ter mansidão na vida. E existe uma coisa muito diferente entre verdadeiros cristãos e frequentadores de igreja, não se enganem. Então, o amor é a primeira virtude do fruto do Espírito, porque se eu não tiver amor, eu não vou conseguir desenvolver as outras virtudes que, por assim, seguem na lista. Entendeu? Então, se você é uma pessoa que não consegue amar, e amar não é um dom, nós vamos ver isso aqui agora, rapidinho. Amar é uma decisão, eu decido amar. Então, amar é uma decisão. Por isso que nós vamos ler o seguinte: os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, ou seja, é o Espírito Santo. Tudo provém do Espírito Santo. E ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. O amor, por exemplo, não é um dom, como eu disse a vocês. O amor não é um dom. E onde é que nós vamos encontrar isso? Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, quando o apóstolo Paulo diz assim, segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Veja que ele não bota o amor como um dom lá da lista dos dons espirituais. Então, o amor é uma decisão. Eu decido amar. Mas aí o apóstolo Paulo vai dizer outras coisas sobre o amor. O que é que o apóstolo Paulo, irmão Thales, fala mais acerca do amor? O apóstolo Paulo afirma que o amor é superior aos dons. É o caminho ainda mais excelente, na verdade. 1 Coríntios 12, 31. Ele também fala, Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada. Então é mais uma evidência de que o amor, ele não é um dom, na verdade é uma ação, E é importante demais. O apóstolo Paulo também fala que os dons são passageiros. 1 Coríntios, capítulo 13, do 8 ao 10. E, porém, o apóstolo Paulo afirma que o amor é eterno. É verdade, Isso é o que eu mais me impactei. Então, qual é o objetivo do tópico 2? É mostrar a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito. Qual é a diferença, pastor, que existe? Os dons espirituais são poder, manifestados na vida da igreja para a edificação do próprio corpo, que é a igreja. E o fruto do Espírito é o testemunho poderoso de quem teve uma vida transformada.
A sua natureza carnal, ela está morta, porém, andamos e carregamos ela dentro de nós, mas ela está morta, está abatida. E qual é a relação que existe? O tópico 2 pergunta isso. Qual é a relação que existe entre o fruto do Espírito e os dons espirituais? Que ambos têm a origem numa parte de uma mesma pessoa, ou seja, a pessoa do Espírito Santo. Então, louvamos a Deus por isso, irmão Thales, você que está em casa, porque são revestimentos, vamos dizer assim, são ferramentas, são poderes que Jesus deixou disponíveis para a igreja, para que a gente possa entrar nessa batalha, nessa caminhada, enquanto estivermos aqui nesse mundo corrompido, revestidos e com poderes e sinais da parte de Deus. Amém? Você que está em casa aí, nós vamos entrar agora no último tópico da lição, o tópico 3. E o tópico 3 da nossa lição vai falar justamente do principal assunto dessa lição de número 5, que diz o seguinte: o Espírito se opõe à carne, né? O primeiro subtópico fala aí acerca do legalismo, não é? E diz assim a nossa lição: o que levou o apóstolo Paulo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. Olha só o que estava acontecendo: o abuso da liberdade cristã, né? A antinomia de um lado e o legalismo de outro estavam dando ocasião à carne, levando à falta de amor e à desunião entre os irmãos. Olha só, uma igreja que não consegue desenvolver o fruto do Espírito, irmão Thales, ela vai começar a gerar contendas entre irmãos dentro da igreja. Isso é sério, irmão. E tem igrejas que são destruídas, divididas por conta de confusão dentro de igreja, contendas, dissensões. Então, essa palavra que a lição usa aqui, antinomia, eu fui buscar a referência dela, eu fui buscar o significado e o sinônimo, para que você entenda. Então, antinomia é quando uma norma determina uma certa conduta, porém outra norma determina outra conduta, inconciliável com aquela primeira. Então, o sinônimo de antinomia é contraste, discordância, divergência, incompatibilidade, oposição. Por isso que na leitura bíblica em classe, em Gálatas 5,17, diz que a carne e o Espírito se opõem. É uma luta mesmo. É uma luta, porque a carne diz o seguinte, que eu posso tudo, né, que Deus aceita tudo, mas o Espírito, o fruto do Espírito diz, não, você tem que ter o controle, você tem que ser manso, você tem que ser benigno, você tem que ter fé, e isso vai contrapartida às obras da carne. Por isso que existe essa disputa, não é? Dentro de cada um de nós. E aí, é o que Paulo disse em Gálatas 5, 13 e 14. Diz assim, ó: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Olha só, presta atenção nisso aqui. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, ou à libertinagem, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Paulo reforça no verso 16 e 17: digo, porém, andai em espírito, e vocês não vão cumprir, né, os desejos da carne, porque a carne luta ou cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem uns aos outros. Você está entendendo como é que funciona? Isso aqui é verdadeiramente a luta que existe dentro de cada um de nós. É o que nós chamamos de concupiscência da carne. Irmão Thales, e o que significa esse termo aí, concupiscência da carne? Concupiscência da carne, pastor, no âmbito religioso, caracteriza o uso do desejo e prazer sexual como único sentido para a vida. A Bíblia cristã ainda fala sobre a concupiscência dos olhos, que seria o desejo pecaminoso do prazer carnal, praticado na imaginação das pessoas. Amém. Quando a Bíblia está falando, a gente tem que estar bem atento ao seguinte, irmãos. Quando você fizer a leitura de um versículo, de um texto, preste bastante atenção no contexto. Porque dentro do contexto que nós estamos falando, da luta da carne e do espírito, por exemplo, a palavra carne, né, a palavra grega chamada sarx, tem muitos significados na Bíblia. Então, a palavra carne é uma das palavras que é chamada de polissêmicas, né? Tem vários significados. Por exemplo, uma hora quando a Bíblia fala carne, ela pode estar se referindo ao nosso corpo. Outra hora, quando a Bíblia fala carne, ela pode estar se referindo ao ser humano. Está aí na sua lição.
No subtópico 2 do tópico 3. Outra hora, quando a Bíblia fala carne, pode estar se referindo a pecado, pode estar se referindo aos desejos pecaminosos, mas o que é que vai determinar que tipo de carne, não é? O contexto está nos informando. É só prestar atenção, não é? Dentro dos versículos, para saber a que espírito o escritor sagrado está se referindo. Então, ele está se referindo justamente às obras da carne, né? Da nossa natureza carnal, né? Daquilo que nós herdamos por conta lá do pecado lá, quando entrou no mundo através de Adão. O subtópico 3, para a gente encerrar, fala sobre os vícios, né? Porque os vícios estão diretamente ligados, né, à nossa natureza carnal, né? E eu me lembrei agora de uma passagem bastante interessante, porque a Bíblia diz o seguinte, que todo o pecado que o homem pratica é fora do corpo. Mas, por exemplo, o pecado de prostituição, o instrumento de execução é o corpo. Por isso que Paulo disse que aquele que se une com a meretriz, né, faz um só corpo com ela. E o nosso corpo, né, que a Bíblia chama, somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então veja só como o assunto ele é muito profundo, é muito relevante para os nossos dias. Então, o apóstolo Paulo, falando dos vícios, ele diz o seguinte: o apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Está lá na nossa leitura bíblica em classe, Gálatas 5. Então, essa lista que Paulo apresenta em Gálatas, não é? Tem 15 vícios. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não dá tempo para a gente explicar aqui o que significa cada palavrinha dessa lista que ele apresentou. Mas dá tempo da gente mostrar aqui para você, pelo menos a referência. Existem mais 5 listas, não é? De obras relacionadas à carne. E é interessante o que a Bíblia diz, que quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Então, se a carapuça servir para mim hoje, eu vou ter que botar ela. Então, o irmão Thaleson vai estar passando para a gente aí a referência de mais 5 listas de obras da carne relacionadas à nossa natureza pecaminosa. A gente vai ver, pastor, e os irmãos que estão em casa, lá em Romanos 1, 29 e 31, você pode anotar também e conferir. 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 10, apenas esses 2 versículos também vai estar falando sobre o assunto. Efésios 5, 5. Apocalipse 21, 8, João também fala disso em sua revelação, a revelação que ele teve. Apocalipse 22, versículo 15 também é uma das listas, pastor. Incrível isso. Está vendo aí, pessoal? E preste atenção numa coisa. A intenção, quando Paulo e o apóstolo João definem essas listas com obras relacionadas à natureza pecaminosa, não é de condenar o ser humano, mas sim de mostrar, né, a realidade que existe dentro de cada um de nós, e que se eu e você não desenvolver o fruto do Espírito, a gente vai acabar na prática, não é, de um dos requisitos aí que foram listados aí. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque o apóstolo termina lá, na leitura bíblica em classe, no verso 21, ele diz assim, e coisas semelhantes, depois que ele fala a lista, ele diz assim, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, dentro dessa lista da leitura bíblica em classe, lá de Gálatas, ele classificou a lista, não é, em 3 ordens, não é? O irmão Thales está com a lista aqui, não é? As 3 ordens de pecados relacionados à carne, e ele vai ler agora aí para você. As 3 ordens, gente, olha só, são os pecados de ordem sexual. Isso é muito importante a gente conhecer também. Pecados de ordem sexual, e o que significa isso? Prostituição, impureza e lascívia. Outra classificação são pecados de ordem religiosa. Seriam o quê, Thaleson? Idolatria, feitiçaria, tudo isso. E pecados de ordem social, que muitas das vezes, se não prestarmos atenção, pode estar acontecendo no nosso meio. Inimizades, porfias,
que mais? Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice e glutonaria. A gente fala, mas eu não pratico homicídio, eu não mato ninguém. Talvez fisicamente nunca isso irá acontecer, mas o simples fato das palavras que saem da nossa boca tem poder tanto para dar vida, como também para tirar a vida, pastor. É verdade, irmão Thales. Então veja aí que se a gente pudesse pegar essas, vamos dizer assim, 6 listas e explicar o que é cada coisinha dessa aí, talvez você, nós fôssemos pegos de surpresa. Talvez tem coisa aí que a gente está cometendo e nem está percebendo. E isso é que devemos voltar a nossa atenção. Então, eu acredito que diante de tudo que foi falado aqui, não é, já que estamos falando do fruto do Espírito, o Espírito Santo trabalhou no nosso coração, trabalhou no seu coração, e se você botar em prática, não é, e começar a viver tudo isso aí, e buscar desenvolver, não é, o fruto do Espírito. Como é que eu desenvolvo, pastor? Busque a Deus em oração, leitura da palavra e jejum. Faça um propósito com Deus, para que Deus comece, não é, a desenvolver esse fruto do Espírito na sua vida, não é? Eu vou ler aqui a conclusão. O irmão Thales acrescenta mais alguma coisa? Sim. Pronto, deixa eu ler a conclusão aqui, eu passo para o irmão Thales aqui. Diz assim a conclusão: cabe a cada um crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma, Provérbio 23, 7. Jesus disse que o homem fala daquilo que o coração está cheio, Lucas 6, 45. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Se a mente é carnal, o seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Então, o nosso desejo é que você tenha vida e paz enquanto estivermos aqui na caminhada. A conclusão falou muito ao nosso coração também, porque fala da gente fazer uma autoanálise na nossa vida, pastor. E isso vem muito do nosso relacionamento com Deus. Sabe, o que a gente tem escutado, o que os nossos olhos têm visto, o que tem ocupado espaço na nossa mente, tudo isso vai refletir quando a gente tem um relacionamento com Deus e estamos em comunhão com Ele. Aquilo que é dele vai ser gerado no nosso coração e vai ser transmitido para as demais pessoas. Eu não consigo passar, eu consigo talvez disfarçar algo que eu não esteja vivendo, mas aquilo que é de Deus, ele é manifestado naturalmente quando há uma comunhão. Ou seja, os frutos que são de Deus compartilhados conosco, né, que são os atributos comunicáveis, amor, paz, tudo isso é comunicável conosco, isso provém de Deus, é passado para as demais pessoas quando a gente passa a ter um relacionamento íntimo com Deus. E as situações, pastor, é que vão fazer com que isso aconteça. Como eu vou saber que eu estou andando no Espírito? Porque vai acontecer uma situação que eu vou precisar usar amor, eu vou precisar usar essa ação de amor, de amar, que foi compartilhado comigo. Aí sim eu vou saber se realmente eu estou andando no Espírito ou não. O ato de perdoar também, vai acontecer uma situação e eu vou precisar perdoar, mas aí vai depender de mim. Eu estou andando no Espírito? Minha comunhão realmente está bem para que eu possa perdoar? Então veja como o assunto ele é profundo, não é? A gente vai falando aqui e por isso que Jesus diz assim: o Espírito Santo vos fará lembrar. Ele só lembra daquilo que a gente viu, leu ou escutou, viu? Não vai lembrar do que você não se interessou, não. Então o apóstolo Paulo, ele em Romanos capítulo 7, verso 15, olha o que Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, olha a luta da carne e o espírito, mas o mal que eu não quero fazer, esse sempre eu faço. E quando chega no verso 20 e 21, olha o que é que Paulo diz: ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, ou seja, a natureza pecaminosa. Todas as vezes que você faz uma coisa que você não quer, foi a inclinação da carne, que é pecaminosa. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. É aquilo que eu disse para você. Para onde você for, para onde eu for, para onde nós formos, isso aqui, isso sempre vai ser carne. E se eu não desenvolver o fruto do Espírito, eu vou passar a vida inteira dentro da igreja,
sendo dominado pela minha natureza carnal e não pela minha natureza espiritual. É por isso que eu chamo a sua atenção, terminando essa aula aqui, nós vamos encerrar agora fazendo uma oração. Eu chamo a sua atenção para você ler a lição do próximo sábado, que é a lição de número 6. Olha o título dessa lição. Vocês já ouviram algo por esses dias: santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Por quê? Olha que uma lição vai aprofundando a outra. Se eu já desenvolvi o fruto do Espírito com as 9 virtudes, então automaticamente eu tenho uma vida santificada, eu estou comprometida com a ética do Espírito. Então, santificação é a aula de sábado, aula de número 6. Estude a aula, marque o que você não entendeu e manda lá as perguntas para a gente. Eu vou pedir nesse momento agora, encerrando, quero agradecer a participação aí de todos vocês que estão em casa, acompanhando a escola bíblica, notando as referências, estudando mesmo, aprendendo. Eu vou chamar, mais uma vez, voltar aqui para o irmão Thales fazer a oração para a gente encerrar, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, estudem em nome de Jesus, tá? Eu tenho provado algo que é sensacional. Quanto mais eu tenho estudado de Jesus, mais a gente o conhece e o relacionamento com Ele muda, pastor. Muda. Você escuta um louvor, você entende aquilo que você está cantando, você entende o nível de profundidade que está saindo através do louvor, a mesma coisa a revelação da palavra. Irmãos, então, em nome de Jesus, se aprofunda na palavra, se aprofunda na comunhão com o Pai. Amém? Vamos orar, pastor? Vamos orar. Feche teus olhos na tua casa, compartilha também esse vídeo, curte, compartilha e comenta em nome de Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, por esse período de comunhão, de entendimento e revelação da tua palavra. Senhor, nos capacita, Pai, para que cada vez mais podemos gerar, Deus, esse fruto do Espírito em nossas vidas e aumentar a nossa comunhão, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor, meu Pai. Toma cada família, Deus, que está em suas casas agora assistindo esse vídeo, essa aula, em nome de Jesus, que eu possa tocar cada um agora nesse momento, Pai, curando o Senhor, libertando o Senhor, Deus, e trazendo o entendimento das Escrituras, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém. A todos vocês que nos acompanharam, obrigado pelo privilégio, pela honra. Nós preparamos o material e passamos o melhor que a gente podia esclarecer dentro da lição para vocês. Vocês estão aí com material riquíssimos, e está em aula, está gravado. Você, se não notou a referência, você pode ir lá, volta o vídeo e nota a referência, estuda. Então, o que nós desejamos é que a paz de Cristo esteja com você, com a sua família, e até sábado, em nome de Jesus Cristo.